capacidade de se doar, se entregar e perceber que a vida é efêmera, belíssima, mas brevíssima. Um dos erros maiores da sociedade moderna foi transmitir uma educação superficial. E eu vou abordar muito hoje na minha palestra, às 8 horas da noite, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Para você ter uma ideia, nós ensinamos as crianças a conhecerem cada vez mais o pequeno átomo que elas nunca virão. Nunca virão. E um imenso espaço que nunca pisarão. Mas a educação não ensina as crianças, adolescentes e universitários a ter um eu lúcido capaz de administrar pensamentos e emoções. A educação não ensina os estudantes a desenvolver o código do eu como gestor da emoção. Você pode gerenciar um mundo, uma empresa, uma sociedade, mas se não administrar a sua emoção, você pode ter uma vida miserável. Eu dou exemplo. Eu me lembro de um grande empresário, um dos mais ricos desse país, chorava no meu consultório compulsivamente, porque perdeu o encanto pela existência. Teve sucesso intelectual, sucesso material, fazia grandes reuniões, dava conferências, mas o sujeito não aprendeu a irrigar sua emoção com o encanto pela existência. Ele não sabia se proteger contra os estímulos estressantes, não sabia lidar com contrariedade, não sabia ser questionados. Ele, embora teve sucesso intelectual e financeiro, não teve sucesso emocional. Ele vivia uma vida miserável onde todo ser humano deveria se enriquecer na curta e brevíssima trajetória existencial. E desenvolver um fenômeno grave chamado psicoadaptação dramática. Psicoadaptação é um fenômeno inconsciente onde nós perdemos a capacidade de sentir prazer ou dor diante do mesmo estímulo. Por exemplo, uma pessoa comprou um carro, um veículo novo, de repente entra no carro e se sente bem, prazer, encanto, nota que é uma pessoa de sucesso, realizada. Aquele sonho, aquele carro, aquela Ferrari e tal. Exatamente, mas o problema é que a sociedade moderna é tão agitada e ansiosa que os prazeres diminuem rapidamente no território da emoção. Logo ele entra, depois de 2 ou 3 meses, entra no carro, como entra no banheiro da sua casa. Algumas pessoas colocam quadro de pinturas na parede. E no primeiro dia, vê as nuances, a plasticidade da paisagem e se envolve. Depois de um mês, nunca mais presta atenção nos quadros de pintura. Ou seja, nós estamos envelhecendo rápida e coletivamente no único lugar que deveríamos ser jovens, no território da emoção. O que é grave é que nós estamos assistindo adolescentes de 18 anos, emocionalmente com 80 anos, perdendo o encanto pela vida. E nós não esperávamos isso, porque diante da indústria do lazer, esperávamos ter uma juventude que tivesse notável experiência da satisfação, mas não é o que tem ocorrido, por isso o adoecimento tem sido coletivo. Você citou muito ontem na sua palestra, pessoas ricas, né, que não são felizes pelo que têm, pelo dinheiro que têm e tal. E as pessoas pobres que estão também aí na margem da sociedade, que sonham em ter aquilo que têm através da novela, dos sites, daquilo que elas visualizam nas propagandas de TV. E isso, quando não acontece, frustra também essas pessoas. Frustra intensamente, e a televisão, pelo menos uma parte significativa dos programas, são vendedores não de sonhos, mas de pesadelos, de ilusões. Em 1 hora, a televisão mostra mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade. No passado, uma criança se expunha ao seu pai, ao seu professor, 1 ou 2 ou 3 personagens por dia. Em 1 hora, ela se expõe a 60 personagens. Policiais inverentes, bandidos destemidos, super-heróis e assim por diante. Aquilo é registrado, levando os adolescentes e também até os universitários a construir uma fantasia de que na sociedade você pode alcançar tudo de maneira mágica. E nós sabemos que a vida é um contrato de risco, perdas e dificuldades fazem parte da pauta de todo vencedor, e ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para conquistá-los. E o problema é que a televisão vende um processo mágico de conquista, ufanista, o culto à celebridade. Por isso que, apesar da imprensa me considerar o autor mais lido do país nos últimos 5 anos, eu não sou contra o culto à celebridade. É importante se espelhar um no outro, é importante nós valorizarmos aqueles que tiveram sucesso, mas gravitar na órbita de celebridades, isso aborta a inteligência e diminui o psiquismo das pessoas que querem realmente ter sucesso prático e real na vida. Bom, a televisão também mostra mais de 1000 cenas diferentes em 1 hora. Cenas e ambientes e situações. Tudo isso é registrado no teatro da mente humana, conspirando contra o equilíbrio psíquico, levando uma hiperprodução de pensamentos. Você viu na minha conferência ontem que eu falei sobre a síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Nunca o ser humano teve uma mente tão agitada como na atualidade. Uma das causas é que no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos.
de matemática, física, química e assim por diante. Hoje o número de informações dobra a cada 5 anos e vai dobrar a cada 1 ano na próxima década. Associada à avalanche de informações dos estímulos da televisão, nós conspiramos contra o equilíbrio psíquico, geramos uma ansiedade coletiva e as pessoas não conseguem mais viver na sociedade de maneira serena, fazendo das pequenas coisas espetáculo aos olhos. Filhos não conseguem se espelhar nos seus pais, alunos não conseguem se espelhar nos seus professores, perdemos o referencial e, consequentemente, estão desenvolvendo dores de cabeça, dores musculares, ataque de pânico, doenças como transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia, porque o ser humano perdeu o referencial. Eles não se interiorizam, não observam, não contemplam o belo, não gerenciam suas emoções e administram os seus pensamentos. Então, Marcos, eu quero, nas raras entrevistas que eu dou, eu quero te dizer para você, para o espectador, que nós temos que fazer uma revolução no teatro das nossas mentes. Por favor, gaste tempo conversando com as pessoas que vocês mais amam sobre o capítulo mais importante da sua história. Gaste tempo fazendo as pequenas coisas, o espetáculo aos seus olhos. Gaste tempo se interiorizando, tendo uma relação com Deus de maneira inteligente e altruísta para que vocês possam expandir os horizontes da emoção. Gastem tempo comprando aquilo que o dinheiro não compra, ou conquistando o que o dinheiro não compra. Com certeza. Augusto Cury, aqui, escritor famoso, um dos mais renomados escritores que mais vende aqui no nosso país, no nosso Brasil. Agora, você falou uma coisa importante também ontem que eu notei e a gente começa a abrir um pouco mais um outro ângulo de visão. Que as pessoas constroem jardins belíssimos, castelos com aqueles belíssimos jardins, né? Coloca lá, tal, cheios das melhores flores, mas quem desfruta das flores são os jardineiros. Você sabe, é incrível isso daí, é um paradoxo. E para você ter uma ideia, o ano passado eu estava conversando com a Dana Summer. Lembra-se da Dana Summer? Isso. Aquela famosa cantora de discotecas. Isso, dos Estados Unidos. Estava jantando com ela e com alguns personagens e ela começou a me contar sobre o sucesso dela e também da miserabilidade dela. Como é coletiva, posso abrir. Ela desenvolveu um quadro fóbico, onde ela não pode passar por túnel, nada num ambiente fechado que sente falta de ar. O problema não está no ambiente externo, estão os monstros construídos no inconsciente. Associado a isso, e somado ao aparecimento, ao destaque social que teve ao longo da história, ela perdeu a capacidade de fazer das pequenas coisas um show existencial. E do ponto de vista psiquiátrico, uma pessoa é mais rica, não quanto mais ela tem milhões de reais ou de dólares no banco, mas quanto mais ela gasta, ela aprende a fazer pouco, a fazer muito do pouco. Quem faz pouco do muito vive uma vida miserável. Quem precisa ter carros de luxo, roupas de marca, viver em função da estética do corpo para ter migalhas de prazer, vai viver uma vida solapada pela angústia e pela tristeza. E o que é interessante é que nós estamos desenvolvendo uma série de transtornos da emoção que não são catalogados pela psiquiatria. Por exemplo, nós temos na psiquiatria a depressão, que é o último estágio da dor humana. Tem depressão maior, que é aquela pessoa que sempre foi alegre, tranquila, de repente sofre perdas e cai num processo depressivo, perde encanto pela vida. Tem a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi angustiada, tensa, desde o início da formação da personalidade, passou por privações, perdas e assim por diante. Tem a depressão ciclotímica, que é aquela pessoa bipolar. Ela alterna momentos de euforia com momentos de tristeza e angústia. Só que nós estamos desenvolvendo uma contração do prazer que não está catalogada pela psiquiatria e é coletivo. A maioria das pessoas tem emoções fugazes, tem incapacidade de fazer da sua vida um espetáculo único e imperdível, e elas não conseguem construir relações profundas de amizade, onde há troca de experiências, elas não conseguem transformar um ambiente tenso social em golpes de humor, elas não relaxam, elas se tornam máquinas de trabalhar e desenvolvem sintomas psicossomáticos. Isso não está previsto na psiquiatria, mas é decorrente da síndrome do pensamento acelerado, dessa agitação. E os sintomas clássicos, como eu disse ontem, e eu tenho convicção que muitos espectadores vão se identificar, dores de cabeça, porque o cérebro está denunciando que as pessoas precisam mudar de estilo de vida. Dores musculares, porque estão gastando tanta energia com o pensamento que não sobra energia para a musculatura, entendeu? Fadiga excessiva, pensam excessivamente e, consequentemente, não conseguem relaxar, curtir a vida. Queda de cabelo, reflexo também